homem de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta em Juízes, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Vamos orar antes de ler a palavra. Mas mantenha sua Bíblia aberta. Eu queria pensar com vocês numa introdução e dizer, queridos, que a passividade e o medo são, sem dúvidas, dois vilões da distorce verdade, paralisam, silenciam corajosos. Meus irmãos, iremos mergulhar, querido, em uma jornada fascinante da história de Gideão, o homem, querido, inspirado, o homem, querido, que vai fazer cada um de nós saltarmos para um nível de realidade espiritual que o Espírito Santo quer te conduzir. Um homem, querido, que saiu literalmente de uma caverna para um destino extraordinário e totalmente guiado pelo Espírito Santo. Alguém que deixou para trás, querido, a caverna, a passividade, o medo, a inércia, para se tornar um guerreiro usado por Deus para libertar a nação de Israel. Que essa seja a nossa própria transformação. Que o Espírito de Deus possa nos transformar, querido, acerca daquilo que a Bíblia apresenta deste homem que estava numa caverna e sai para libertar o povo de Israel. Preste bem atenção, querido. O chamado de Gideão também é o seu chamado. O Gideão, querido, também é o meu chamado. Nós não podemos, querido, fazer ouvido de mercador e não entender que o chamado de Gideão também é o nosso chamado. Deus continua, querido, encontrando homens e mulheres escondidos em cavernas, feridos, frustrados, desencorajados, e os chamam para sair da caverna, para se tornarem protagonistas de uma história de redenção. Você pode ser o protagonista da sua história de redenção diante do Senhor. E para tal, querido, vamos tratar acerca da coragem de Gideão. Vamos orar e falar com Deus. Pai, te pedimos, Espírito Santo, soubemos abençoar, Pai, nesta noite. Que teu Santo Espírito possa, Senhor, nos encorajar, nos impulsionar, nos mover segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Mas que hoje, Pai, também possa cair as escamas dos nossos olhos. Que o Senhor possa revelar a nós, ó Pai, a tua vontade. Qual é, ó Pai, o impedimento que nos mantém amarrados na caverna? Qual é, ó Pai, o empecilho que não nos deixa caminhar, ó Pai, em direção à tua vontade? Revela a nós, ó Pai, nesta noite, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Deus, que possamos sair daqui encorajados, ó Deus, a te servir, a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Fala conosco, Espírito Santo, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina por todo sempre. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Juízes capítulo 6, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte, versão NVI, de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos,
os medianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fazendas. Eu não sei quantas habilidades de ler o livro chamado A Arte da Guerra, General Sun Tzu. Mas eu tirei aqui um trecho, querido, de 3 frases colocadas por ele. Talvez você já leu esse livro, você conhece aquilo que eu irei falar aqui. Muitos estrategistas, querido, utilizam este livro. Ele traz aqui 3 visões para nós. A primeira é a seguinte: se você conhece o inimigo, e veja, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Não há temor, não há o que temer, porque você conhece a si mesmo, você sabe como você foi preparado, fortificado para aquela luta. Tu sabe que o inimigo faz assim, faz assado. Serão 100 batalhas e você não precisa temer. Mas ele também diz o seguinte: se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Você vai para o campo de batalha, mas você não conhece o inimigo, não sabe quais são as armas que ele luta. Você vai ferir, mas também será ferido. E o último pensamento dele diz o seguinte: se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O silêncio ele é proposital, para que o Espírito de Deus ecoe no seu coração, para que despertem, ou para que possamos despertar em conhecer. Precisamos querer entender que o diabo ele não brinca em ser diabo. Que os demônios, eles não brincam em ser demônios. Eles estão numa festa, não, que tem hora para começar e hora para acabar. Enquanto o Senhor não voltar, o diabo será o diabo, Satanás será Satanás, os demônios eles vão atuar, eles vão oprimir, e nós precisamos conhecer a nós mesmos e conhecer os nossos inimigos. Quem tem atuado, querido, contra a sua família? Qual é a cobertura espiritual? A sua família. Diga para mim, querido. Abra o seu coração. Levante sua voz ao Espírito Santo de Deus. Pergunte para ele, querido. Porque o oposto do primeiro tema é um comportamento que revela fraqueza de espírito, ausência de coragem, submissão ao medo. Ela vai submeter as pessoas, querendo ser cativa ao medo, ao ponto que algumas pessoas não querem nem sair de casa, não querem andar, não querem ver ninguém, que estão submetidas ao medo. Já a coragem, querido, envolve força interior e atitude diante de perigo.
Ela é marcada por uma confiança que impulsiona o homem, a mulher, a enfrentar situações adversas, mesmo quando o risco e a oposição ela é real. Ela é real. Não responda, pense. Você está vivendo como um corajoso ou como um covarde? Preste atenção. O que o Senhor já te entregou e você colocou na caverna? Qual é a unção que o Senhor te deu e você colocou lá na caverna? Ele te deu, você recebeu e você posicionou dentro da caverna. Quando um homem e uma mulher são edificados, animados, consolados pela palavra, pelo Espírito Santo, eles ficam posicionados e ousados, queridos, diante do seu chamado. Eles não vão, querido, retrucar diante daquilo que Deus colocou a certeza no seu coração para que eles possam fazer. Foi exatamente o que aconteceu com Gideão. O anjo do Senhor apenas apareceu a ele e o encorajou com uma palavra profética, chamando de valente guerreiro. Valente guerreiro. Antes mesmo que ele acreditasse que ele era o valente guerreiro. Mas o anjo da vida dele uma palavra inspirada por Deus. Deus disse a Josué: seja forte. Hoje o Senhor continua dizendo para nós, para a sua vida, meu querido, seja forte. Quem disse que das circunstâncias da vida não fácil, seja forte. Por meio de uma voz profética do Senhor, Ele te diz hoje, seja forte. O Espírito Santo, Ele permanece o mesmo. Hoje, Ele não mudou, permanece o mesmo. Preste bem atenção, querido. O que tem te amedrontado dentro da caverna? O que tem te paralisado dentro da caverna? Antes de mergulharmos no contexto de Gideão, eu ressalto uma informação expressamente importante. A opressão que Israel vivia, ela tinha um motivo. A dura perda, ela tinha um motivo. E o motivo, é claro, nós conhecemos ele. É o pecado. Foi por esse motivo, esses 7 anos, que os midianitas fizessem que estavam fazendo com o povo de Israel, roubando a sua colheita, destruindo, matando os gados. O pecado. A narrativa, versículo 1, ela é clara. Eu vou ler de novo para os irmãos. De novo, os israelitas fizeram que o Senhor reprova. Durante 7 anos, eles entregou nas mãos dos midianitas. Eles fizeram o que o Senhor reprova. Eles fizeram aquilo, querido, que não era aos olhos de Deus algo bom. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, eles entregou nas mãos dos midianitas. O pecado.
pecado, ele é uma grande porta para o medo e para a passividade. A dureza de coração, querido, ela ofende a Deus. Esquecido pelo Senhor com a sua aliança com o seu povo, eles quebraram e ofenderam a Deus. Era um ciclo de desobediência, querido. Insistiam no pecado, em se desviar do Senhor, e o Senhor tinha que repreendê-los por conta do pecado, até que o povo pudesse se arrepender e clamar a Deus, e Deus pudesse libertá-los. Então Deus levanta Gideão como libertador e juiz para ir contra os inimigos de Israel. Mas eu digo aos irmãos, está aqui na Bíblia, está descrito na palavra de Deus, mas hoje não é. A sua dureza de coração ofende a Deus. A sua dureza de coração ofende a Deus. Se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar o meu amigo, se eu não perdoar, querido ente familiar, você ofende a Deus. O não posicionamento do homem como sacerdote, como profeta, como provedor, como protetor do seu lar, ofende a Deus. A busca por aperfeiçoamento terreno, para galgar espaço em um posicionamento profissional e deixando de lado o seu chamado, ofende a Deus. O não cumprimento do seu chamado em dizer: eu agora vou ficar no banco só recebendo, ofende a Deus. Importante mencionar aqui que o pecado é uma grande porta para o medo e a passividade. Ao lermos a Bíblia, querido, descobrimos que a desobediência a Deus é se expor a ataques malignos, espirituais da alma e do corpo. Insistir no pecado, querido, agrava mais, e o pecado vai te escravizar. Não existe diferença entre pecado. Nós sabemos disso. Tem pecadinho, tem pecadão. Pecado é pecado. É errar o alvo. Você não pode insistir no mesmo tipo de pecado repetidamente. Isso vai te aprisionar. Isso vai gerar influência satânica, funcionamento demoníaco sobre a sua vida. Tem que ser lançado. Por quê? Por quê? Por quê? Por que a palavra de Deus que nos adverte tanto acerca do pecado? Por que será? E letras garrafais que eu não posso matar, não posso roubar. Porque Deus não nos quer presos, confinados a uma caverna, a uma vida, querido, longe daquele que estabeleceu para cada um de nós. Ele quer te ver livre, você poder andar, caminhar e ir, cumprir o seu chamado com alegria.
alegria. Eu não estou dizendo aqui que você não possa trabalhar, que você não possa galgar. Ele não disse isso. Eu disse que entendimento veio ao seu posicionamento